noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Bom, seja qual for o horário, que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. E Bom, vamos aos vamos nossos ao recadinhos. isso. Vamos. Vamos. Olha, hoje a gente está falando tudo junto. É, Vamos lá. Primeiro de tudo, já chega dando aquela curtidinha, se possível. Possível é, né, gente? É para a gente falar para não esquecer mesmo. Mas o que a gente quer propor aqui hoje também é que, além dessa curtida, envie esse vídeo para alguém que talvez esteja precisando ouvir e ver sem nem perceber, né? Mas vai que a pessoa precisa desse recado. Aliás, o tema de hoje ele é um pouquinho controverso, então cuidado também para quem vai enviar, né? era o que eu ia te falar, Anderson. Por favor, mande a mensagem, mas por caridade. Sim, Não para. Olha aí, ó, isso aqui serve para você. E aí não, você já cometeu o julgamento e vai ser incluído lá no pessoal da parábola, hein? sim, Então, não faça isso. Faça isso por caridade. Olha que interessante essa parábola. Olha sim, que interessante o estudo. E para que a gente tenha acesso aos likes e aos pedidos. Lembra nessa semana, né, na quarta-feira, que eu falei que a gente abre um leque de oportunidade, de ajuda aos irmãos, a gente não fica só naquele círculo, sim. porque a gente pede sempre as mesmas pessoas. Uhum. Aliás, eu quero agradecer a pessoa que viu um atrasado, onde eu pedi que, se tivesse um trabalho, por favor, entre em contato. A pessoa entrou em contato comigo. Olha isso que eu Que não falei nos legal. bastidores, estou falando agora. A pessoa que viu entrou em contato comigo e falou que tinha um trabalho. E aí eu consegui, eu coloquei algumas pessoas e já está trabalhando. Olha que legal. Que legal. Você vê como era necessário ter falado sobre, né? E ele viu o atrasado que ele não tinha visto, e ele falou: Olha, Márcia, aqui tem uma pessoa aqui. Que E legal. graças a Deus a pessoa foi beneficiada. Que bom. Então, eu quero agradecer por isso. Então, abrir o leque abre as oportunidades. Sim. Né? É com Curte. esse intuito que a gente quer passar, o intuito da casa poder trabalhar melhor. E essas coisas, até porque, gente, quem foi beneficiado não foi nem pessoa que vê a nossa. Não Sim. foi. Alguém. Aliás, é até de outra religião, mas não interessa, é um irmão que estava necessitado. Uhum. Daí, tá vendo a importância de curtir, de comentar, de compartilhar, porque a mensagem chega para outras pessoas e aí as outras pessoas talvez tenham como ajudar. É uma forma muito simples, até porque tem também a questão da caridade que a Márcia sempre fala, de que a caridade que pode ser feita para a doutrina espírita é justamente divulgá-la. E compartilhar é uma divulgação, né? E deixando claro também, gente, que essa pessoa ajudou a quem estava precisando também, Uhum. porque a pessoa também estava precisando daquela pessoa no trabalho. E aí se encaixou, graças a Deus. Foi um combo de pessoas ali se Isso. unindo. Que mais temos de recado? Além dessa caridade, vocês podem Os fazer por alimentos. nós. Isso. Por favor, olha, domingo é Dia das Mães. Qual é o maior prazer de uma mãe? Fazer comida para sua família. Pelo menos é o meu agora, tá, gente?
E nessa olha que a atual Márcia nem fase. cozinhava, hein? Eu não cozinhava agora, eu acho lindo as pessoas me elogiarem. Eu Ó. estou achando até que eles estão ensaiando alguma coisa aí para eu continuar na cozinha. Eu estou desconfiada. Mas o cheiro da comida é um cheiro bom, que até eu acho bom. Então, deve ser verdade o que eles estão falando. Mas quer ajudar ou pode ajudar com alimentos não perecíveis ou com material de higiene. Chegando agora o frio, né, como a gente lembrou na quarta-feira, se tiver um cobertor, um agasalho também puder doar, são pessoas que têm muito pouco ou não tem nada, então qualquer ajuda é bem-vinda. Como é que você pode ajudar? Entre em contato com a gente no direct ou através do nosso e-mail, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Tá aqui na descrição do vídeo também, você não vai perder. E deixa seus dados lá no direct ou no e-mail que a gente vai retornar para combinar a melhor forma de retirar a doação. Se você não é do Rio de Janeiro, ou se você é do Rio de Janeiro, mas prefere ajudar de outra forma, tem aqui no cantinho da tela, do outro lado, do outro lado. Isso. Tem aqui no cantinho da tela o. Ih, não, a Márcia tinha apontado para o lado certo. Olha eu corrigindo quem estava certo, tá vendo? Isso aí. O código do PicPay, o QR Code do PicPay, que você pode escanear direto no aplicativo, fazer a sua doação. Ou através da nossa chave Pix, que é também o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E lá, qualquer valor, quanto puder, claro, a gente é um pedido, não é uma obrigação, então, por favor, quem puder, quem tiver como, a gente agradece demais, porque é uma forma de manter a nossa casa aberta para quando isso tudo passar, e também é uma forma de ajudar essas pessoas, porque parte do valor vai de complemento para essas cestas, né? Sim, sim. Mais alguma coisa, Anderson? Sim, mas Sim, 2 avisos, duas lembrancinhas. Outra forma de ajudar que você tem é a cura espiritual. Quem está passando por algum problema, alguma doença ou algo do tipo, pode se inscrever para a cura espiritual. No nosso site tem lá um formulário onde você coloca nome completo, endereço completo da pessoa, para criar esse endereço vibratório, saber exatamente quem e onde tratar. Então entra no nosso site, tem o link aqui na descrição do vídeo. E vocês vão saber, dá licença, Anderson. Hoje, vocês vão saber o quanto essa cura espiritual é importante. hum, é. Nós temos um linkzinho com essa cura que a casa se propôs a fazer, gente. É muito importante. Então, no decorrer da parábola, vocês vão ver a egrégora dessa cura que a casa está propondo fazer. Tá? Uhum. E além da cura também, uma outra cura que pode ser feita dentro de casa, trazendo para dentro de casa, que é o Evangelho no Lar. E estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho no Lar, que vai acontecer no primeiro domingo de junho. Então, já se inscreve, aproveita, está lá no nosso site também, no formulário de inscrição, já se inscreve, porque é muito bom. Vale muito a pena começar a fazer. Vacina, hein, gente? A vacina para casa é o Evangelho no Lar. Culto no lar. Ou a noite da família. Coloque como você achar melhor. Nessa hora, você está com a sua família. Eu achei engraçado, uma vez, Haroldo Dutra falou assim, que o sogro dele desencarnou. Mas antes do sogro desencarnar, o sogro estava com medo e ele falou assim, olha, quarta-feira, 19 horas, lá em casa. Ele falava, não tenha medo, quarta-feira, 19 horas, a gente está ali junto com a família fazendo o evangelho no lar.
É Muito bom. interessante. Uhum. Então, vamos ao nosso tema de hoje, Vamos. complementando quarta-feira, que foi Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje trazemos uma parábola que fala sobre perdão e misericórdia. Para quem já leu aqui embaixo, não tem spoiler, mas para quem ainda não leu, está aqui o tema na tela aparecendo, que é Parábola do devedor implacável ou do credor incompassível. E por que ela tem dois nomes? A gente vai entender isso no texto, e aí eu explico por que eu prefiro devedor implacável em vez de credor incompassível. Certo? Isso é, que imagem é essa, Anderson? Olha, É um martelo? é um martelo para quebrar um ovo. Um martelo Oh, enorme para quebrar um ovo. Então, olha como é desproporcional, né? A gente precisa de um martelo desse tamanho para quebrar a casca de um ovo? Qualquer batidinha com uma colher de chá já quebra a casca, não é? Pois é. sim. Então, olha, não é simbólico, Márcia, para a parábola? Não representa bem? Muito, muito interessante. Para parábola tem tudo a ver, gente. Presta Muito atenção bem. nesse exagero aí, porque é exatamente disso que trata a nossa parábola. Então, vamos ao texto. E aí Jesus disse: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. E aí eu trago aqui a cotação do que significa 10.000 talentos. Significa... Gente, é muita coisa. Cada talento equivale a 21,5 kg de prata. Então, 10.000 talentos são 10.000 vezes isso. Consigo nem fazer a conta de cabeça. Aqui mais ou menos daria 63 milhões. Essa cotação que eu fiz aqui é de uns 6 anos atrás. Imagina hoje, né? Deve ser bem mais. Então, 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, porque, claro, né? Imagina essa soma absurda. O Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. E aí a gente abre aquele parênteses de sempre explicando que a mulher era tida como propriedade, o servo era como uma espécie de empregado vitalício daquele patrão, então assim, ele tinha como ser vendido. Mulher, crianças vendidos também para trabalho, então, quer dizer, seria todo mundo ali envolvido naquele trabalho que ele tinha que fazer para que fosse pago, ou seja, para que ele retornasse ao seu rei, ao seu senhor, tudo aquilo que devia. Ele, em trabalho, né, conseguisse retornar o valor, essa quantia. Então, prosternando-se, ou seja, se jogando aos pés do Senhor, o servo o reverenciava, dizendo: Seja paciente para comigo e tudo te pagarei. E aí um outro parênteses que vale ser dito, porque esse seja paciente em algumas traduções, na de Haroldo Dutra Dias, por exemplo, tá, seja longânime. Longânime quer dizer também benevolente, paciente. Então, assim, seja o mais piedoso possível comigo e paciente, porque tudo te pagarei. Então, era um pedido, assim, desesperado. Não é simplesmente paciente. A gente trouxe por conta da facilidade da língua. Sim. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Presta atenção nisso. Zerou, né? Zerou a dívida. 63 milhões apagados. Ele zerou o prêmio da Mega Sena, gente.
Só que era o prêmio ao contrário, né? Era o prêmio em dívidas, olha. É. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 denários. E aí vale o parêntese de novo. Cada denário valia um dia de trabalho. A gente já viu isso em alguma das parábolas que falou antes, aqui na Evangelioterapia. E cada 100 denários, ou seja, o que ele estava devendo equivalia a um punhado de moedas de prata. Na cotação da Márcia, 3,6 gramas. 360 gramas. pois é, olha como era desproporcional. Na cotação da Márcia, Na minha cotação de 6 anos atrás, R$ 1.062. Então, um devia 63 milhões, o outro devia R$ 1.000. Vamos arredondar para ficar mais fácil, né? Isso. Então, lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: seja paciente, longânime, para comigo, e tudo te pagarei. Exatamente a mesma frase que o outro disse. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, seus companheiros de trabalho, o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Forte, né? Bom, primeiro, antes de você fazer o passo a passo, né? Passo a passo, essa parábola ela vem logo após de uma conversa de Jesus e que Pedro faz uma pergunta querendo fazer uma médiazinha, né, com Jesus. Porque é Mateus 18, versículo 21, 22. Quer dizer, antes dele contar a parábola, ele contou porque Pedro colocou: Senhor, devo perdoar meu próximo 7 vezes? Essa resposta a gente já conhece, né? A resposta a gente já conhece. Da onde Pedro tirou o 7? Tirou lá de Caim e Abel. Essa é uma informação nova. Conta aí para o pessoal. Tirou lá de Caim e Abel, porque o Caim infrator das leis de Deus, né? Uhum. Matou o irmão. Sim. E aí Deus falou o quê? Vagará errante e fugitivo pela terra. Sim. Foi isso? Preocupado, Caim pergunta: Senhor, como eu vou vagar? E os perigos, e os inimigos, e os ataques, e as feras? E aí, referindo-se aí a uma população extra-adâmica, tem todo um simbolismo, né? Uhum. E aí Deus também fala, também é outro simbolismo: pode ir tranquilo, porque todos aqueles que te ferir, eu os ferirei 7 vezes. Então, é daí que Pedro tira: eu vou perdoar. E Jesus diz para ele
Não 7, sim 70 vezes 7. Mas Jesus já responde por causa também de uma outra coisa, por causa das 7 gerações do próprio Caim, Aham, sim. né? Que é Caim, Enoque, Irade, Mejael, Metusael, Lameque e Noé. O problema está em Lameque. Uhum. Né? Na 6ª geração de Caim, ele era um bad boy. Lameque era um bad boy. Como ele sabia que quem ferisse Caim ia ser ferido 7 vezes, ele disse o seguinte: ele disse, porque ele era uma besta apocalíptica, então ele diz o seguinte: quem um mancebo pisou no pé dele e ele matou o mancebo. Ele falou isso para as esposas, né? Ouvi minha voz, eu matei um varão que me feriu e um mancebo que me pisou, porque 7 vezes Caim foi vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Quer dizer, ele vingará 70 vezes 7. E Jesus vai e muda a chave disso. Em vez de vingança, ele coloca o perdão. Perdão. Então, a gente entender também, e aí ele não só invertendo tudo isso, ele vai contra a parábola. Sim. E aí, nessa parábola, a gente entende. Olha que curioso, né? A gente entende a posição do Senhor, a gente entende a posição de todos nós como devedores, mas a gente também tem que entender a nossa posição como cobrando aquele que nos deve alguma coisa. Entenderam agora a imagem do martelo quebrando o ovo? Sim. Porque é isso. Né? Porque, de certo, aquela pessoa ele não encontrava sempre o conservo. Uhum. Eu acho que o conservo aqui andava meio que se escondendo dele, porque na mesma hora ele manda prender. Sim. Ele manda prender para quê? Para o rapaz pagar, não Sim. ter como fugir. Sim, verdade. Porque a quantia do conservo era pagável. Sim. Você vê, se eram 100 moedas de prata, se cada moeda de prata, aliás, 100 denários, né? Que, se eu não me engano, era mesmo uma moeda de prata, mas enfim. 100 denários. Se cada denário era um dia de trabalho, significava que o outro, se desse o pagamento exclusivamente para ele, em 100 dias se livrava da dívida. Pois é, então era perfeitamente pagável. Então ele faz o quê? Não prende, que aí ele vai ter que me pagar de qualquer maneira. Sim. A dele é pagável, a minha não, mas a dele é. Sim. Só que a dele não era pagável. Esse é o ponto. E assim, quando eu vou até dar um spoilerzinho antes da gente abrir. Porque na hora que você estava lendo, isso veio na minha cabeça. A gente falou, caramba, cheio de X9. Ah, sim. Foram lá contar, foram contar o rei. Mas, gente, a gente é que pensa que não tem Big Brother na vida real. Tem um dito, até, se eu não me engano, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Sim. E tem aquela frase de Paulo também, né? De sois cercados por uma nuvem de testemunhas. Que aí, graças ao Espiritismo, a gente entendeu aqui que ele se referia. Olha, eu já tinha até esquecido essas nuvens de testemunha de Paulo, porque Pois isso é mais pesado ainda, porque os olhos de Deus. Como a gente não está vendo os olhos, mas estamos o tempo todo sendo observados pelos encarnados e pelos desencarnados. Sim. Eu lembro muito de uma história que a gente costumava contar lá na escolinha de médiuns da nossa casa, de
eu não lembro se foi no trabalho de desobsessão mesmo ou se foi durante a própria escola. Mas fazendo trabalho de doutrinação, apareceu um inimigo da casa, ou seja, alguém que estava ali, que era um certo obsessor dos próprios médiuns do trabalho, porque a gente tinha alguma dívida com ele. Preste atenção, não era ele que tinha dívida com a gente é que tinha dívida com ele. Mas enfim, ele estava ali cobrando, já que tínhamos essa dívida, né? E ele observava que a gente estava ali fazendo trabalho e que a gente estava ali tentando se corrigir, falando coisas a respeito de perdão, a respeito de se melhorar, a respeito de seguir em frente em paz, em luz e etc. Aí vocês pensam que venceu? Claro que não. O que ele fez? Ele disse: eu vou pensar. Algum tempo depois, volta o mesmo obsessor, o mesmo inimigo. E disse: eu passei esse tempo observando. Olha aí a nuvem de testemunhas, olha o Big Brother aí, né? A gente sendo vigiado. Eu passei um tempo observando vocês para ver se tudo aquilo que vocês diziam é o que vocês fazem no dia a dia. Ou seja, ele estava ali querendo saber se a gente estava derrapando no meio do caminho e estava sendo hipócrita. Ele andou acompanhando alguém. Pois é. E aí a resposta dele foi: me convenci, vocês estão mesmo tentando ser pessoas melhores. Eu vou aceitar. E aí seguiu. Então, olha aí. Dá para dizer que ele foi um X9? Não. Ele foi alguém que observou. Né? Que sabe que está na atitude as Uhum. respostas de muita coisa. Sim. E sem contar que tem uma chave aí que mostra que o que os conservos fizeram, o que eles fizeram não era uma fofoca de ir contar para o Senhor. Porque eles viram a cena, eles sabiam que o outro tinha sido perdoado, eles viram a cena de condenação de um outro menor em proporção de dívida, e se entristeceram. A chave estava aí. Eles ficaram indignados, Exatamente. né? Uhum. Eles manifestaram uma indignação de forma até sem ser fofoca. Olha, isso não foi justo. Sim, exatamente. Eles viram que a proporção não era válida, né? E aí, por isso, contaram. Até porque, e aí vale um sacode na gente. Será que a gente, no lugar deles, contaria também? Porque muita gente prefere dizer: ah, não, eu não vou me meter. E aí vem uma questão: ah, não vou me meter. Quando você prefere não se meter, no lado de quem você fica? No lado do que deve muito ou do que deve pouco? Você acaba tomando partido daquele que deve demais. Não é? Porque a omissão também é pecado. Isso aí. Então, é para a gente perceber que em questões... tem uma frase que eu anotei aqui, se eu não me engano, é de Gandhi. Gandhi. A frase de Gandhi. Em questões de consciência, não vale a lei da maioria. Porque a consciência está acima disso. Será que a nossa consciência deixaria em paz depois? Então, vale a gente pensar nisso, né? Isso é o que forte. seria justiça? Sim, pois é. Então, vamos para o nosso passo a passo para a gente entender, destrinchar e depois voltar à conversa? Que ali também tem um bocado de chaves. Vamos lá. Aí a nossa imagem de novo, agora vocês entendem que a marretada no ovo era justamente a cobrança do devedor implacável, e por isso eu gosto do nome, desse nome para a parábola, porque
é o devedor que está sendo implacável na cobrança da dívida daquele que deve menos para ele. O outro nome que a gente usa, que é do credor incompassivo, dá a entender que aquele que cedeu o dinheiro, ou seja, o senhor, o rei, é que não está tendo compaixão com quem deve, mas não, ele teve compaixão. Sim. Né? Então, ele não é incompassivo. O credor incompassivo seria o devedor. Então, olha como o nome de devedor implacável é melhor. Se aplica melhor aqui, né? Verdade. Então, e aí? Quando ele foi chamado para pagar a dívida, o rei, o senhor, disse que o prenderia e venderia a família até que tudo fosse pago. O que significa vender a família nesse caso? Um resgate imediato, um grande sacrifício para poder, de alguma forma, pagar essa dívida. Então, assim, dentro do que a gente conhece na doutrina espírita, seria ou aquela reencarnação terrível, ou um momento de prova, de expiação extremamente doloroso para resgatar algo que a gente mesmo fez antes, ou seja, a nossa dívida. Né? Embora lá na parábola nós vimos que ele pôde pagar isso parcelado, né? Ele foi liberado, digamos assim, vai devagar, não vou exigir, né? E aí ele cai aos pés do Senhor e clama dizendo para ele ser paciente, porque tudo te pagarei. Ou seja, ele, de alguma forma, reconheceu os erros. Ele pediu para reparar esses erros a seu tempo. Ele sabia que estava devendo e ele sabia que precisava pagar. Só que ele queria pagar a seu tempo, como disse a Márcia. Né? E aí vale lembrar que o Senhor perdoou a dívida. Disse, não, tudo bem, ok. Não precisa nem mais me pagar. Você reconheceu o seu erro. Não foi? Sim. E aí, o Anderson, só a parábola, ela poderia acabar por aí, né? Porque o rei perdoou, ele pediu e tal. Jesus poderia ter exemplificado para Pedro e os apóstolos e parado aí. Só que não, quis dar continuidade, né? Ele, não, peraí, o ensinamento não acaba aqui. Não, porque aí ele quis mostrar que nós também temos pessoas que nos devem, entre aspas, né? Ou seja, pessoas que erraram com a gente de alguma forma e que a gente costuma cobrar, para que a pessoa de alguma forma ou reconheça o erro ou pague, enfim. A gente não quer a justiça, a gente quer a vingança, né? E aí Jesus quer passar um novo conceito de justiça. E o que esse devedor implacável faz com quem o devia? Manda meter na cadeia o pequeno devedor. Ou seja, quem é menos culpado do que eu acaba mais punido do que eu. Existe justiça nisso? Pois é. Aí vale lembrar, né, de que a frase lá de Gandhi, será que a nossa consciência deixaria? Será que só porque mas tá na lei e tá escrito... Um exemplo bem básico, bem que é do nosso cotidiano, que é atual, que a gente não tem como fugir disso, que é o seguinte: como que uma pessoa ou que pessoas que tiram do povo que já passa fome milhões e milhões e milhões
resolvem punir aqueles que roubam para comer. Entende a proporção? Um rouba para ficar rico, o outro rouba para comer. É essa a proporção que a parábola está mostrando para a gente. Então, olha a diferença de caso em caso. Se a justiça é a mesma, por que quem rouba para comer é muito mais punido do que pessoas que recebem milhares e milhares de reais por mês legalmente com a desculpa de que tem de se manter? E aquele que precisou roubar para comer, ele não tem o direito de se manter vivo, então? A gente não está dizendo, a gente, pelo amor de Deus, a gente não está estimulando aqui o roubo. Não, é claro que não, mas mostrando a proporção. Nós estamos mostrando que a justiça nem sempre ela é justa. Exatamente. Tanto, é justamente a frase do menos culpado que eu, mais punido que eu. É isso. Né? Até porque aquele outro que devia pouco, ele não deixou de dever. Né? Ele continuava sendo um devedor. Ele continuava tendo que pagar a dívida dele. Tanto que ele suplicou para que a dívida... Ele nem suplicou para que a dívida fosse perdoada. Ele também suplicou da mesma forma que o outro. Ele reconheceu os erros e ele quis reparar os erros. Também a seu tempo, né? Também a seu tempo, exatamente. E aí a gente descobre que aquele que foi perdoado resolveu não perdoar o outro. Rola lá a questão de que os conservos contam para o rei e o rei volta atrás. Porque os conservos, como a gente já conversou, eles ficam sensibilizados, eles ficam entristecidos, né? Porque são dois momentos. Eles ficam alegres pela alegria do servo ser perdoado e não ser vendido, e, na mesma hora, triste porque ele não perdoou o seu conservo. E isso foi o que eles fizeram, teria sido uma denúncia, como o Anderson falou. Uma fofoca é diferente de denúncia, gente. Sim. Denunciar maus tratos, denunciar as coisas erradas não é fofoca, não é julgamento. Pois é. A gente tende a achar que tudo é fofoca ou que a gente quer se envolver tão pouco com o problema, mesmo que a gente esteja no meio dele, que a gente sempre dá essa desculpa de não vou me meter, porque isso não é comigo. Mas quando a gente não se mete e vê que esse abuso está sendo cometido, a gente se meteu sim. A gente escolheu ficar do lado de alguém que de alguma forma se beneficiou. Né? E aí o rei volta atrás. Mandou o outro para a cadeia e exigiu que sim, tudo fosse pago. Ou seja, um resgate violento e imediato, mas dessa vez atraído pelas nossas atitudes. Olha o exemplo aí do irmão que chegou lá na nossa doutrinação. Ele não estava ali para prestar atenção, para tomar conta? Então, ele percebeu pelas atitudes que não era necessário. Mas e se alguém desse uma escorregada ali e mostrasse que só é santinho da porta do centro para dentro? E é engraçado. Ainda tem mais outro ou não? Não, fecha aí. O interessante é que fala assim, indignando-se seu senhor, entregou aos verdugos. Quem são os verdugos? Então, quer dizer que o Senhor pegou, ele é malvado,
participou, entregou, aí, toma, bate, faz o que quiser, vingança, tropa de elite. Foi isso? Quem são os verdugos? A nossa própria consciência, cobrando a mudança, o auto-melhoramento. E cobra, cobra, cobra e cobra implacavelmente, né? É tão implacável quanto a nossa cobrança. Uhum. Pois é. Pode até acontecer, porque assim, ela começa a cobrar quando a gente desperta, né? Pode ser que essa cobrança surja quando? Quando a gente passa para o lado de lá e começa a ter consciência real de tudo aquilo que foi feito. E aí a gente tem que voltar para dar conta daquilo. Eis o resgate violento, né? Mas Então, termina que eu vou contar uma historinha ok. que tem a Mas ver com isso. é para a gente prestar atenção, porque assim, dentro desse meio espírita que a gente vive, ou que a gente conhece, a gente costuma colocar tudo na conta do obsessor, né? Tudo é o obsessor. Mas se a gente não tivesse feito alguma coisa para ele, será que ele estaria ali? Não é para pensar? Pois é. Aí a gente bota o nome dele de demônios, Sim. né, de Satanás, a gente tem um monte de nome para a pessoa que está nos cobrando algo que nós fizemos. Sim. Tem uma história do irmão X, Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, num capítulo que diz compromisso. Essa pessoa veio em uma encarnação e ela aprontou por demais. E ela tinha se comprometido com toda a espiritualidade, que ela ia dar jeito, pode deixar, eu vou fazer direitinho, e não fez nada de direito naquela encarnação. Quando ela volta, que ela vê a besteira que ela fez, como você falou, né? Aham. A pessoa pode ver aqui durante a encarnação ou então depois que passar para o outro lado. Uhum. Então, ele passou para o outro lado e ele falou: Meu Deus, como eu fui horrível. Ainda entra um peso duplo, né? Porque tinha se comprometido a fazer tudo direito. Pois é. Aí o que ele faz? Ele vai e fala assim para a espiritualidade: Tá bom, eu quero voltar leproso, eu quero voltar com idiotia, não, eu quero voltar assim. Não, ele só escolheu provas difíceis, Uhum. né? Provas bem contundentes. E aí ele recebe uma carta dos amigos espirituais. Não, você não precisa fazer isso. A espiritualidade sabendo que ele não estava em conta, que há de ser um espírito bem elevado para passar por umas provas dessas, né? Sim. Não é assim, né? Eu escolho vir assim. Não, não é assim. A prova sabe para quem vai. Como Uhum. a gente costuma dizer, o ombro, a cruz é tamanho do ombro, Uhum. né? Sim. E aí a espiritualidade combina com ele por carta. Isso que eu achei interessante. Que ele viria numa família espírita para ajudá-lo a entender todo o processo da reencarnação. Uhum. Que ele teria os problemas de uma família comum. Os problemas são iguais em todas as casas, E em já não todos são os lados. poucos. E não são É, poucos. então, e não são poucos. Então, ele fica com isso mesmo, mas ele teria que trabalhar em uma casa espírita durante 30 anos. 30 anos. Ok, foi feito isso, e ele, quando chegou já à fase adulta, ele realmente foi levado já desde para a evangelização infantil,
tal, não sei o quê. Quando ele chega na fase adulta, ele trabalha por 2 detalhes, gente. Ele disse assim, ó, trabalhei por 2 longos anos. Foi uma tortura, né? Faltou 28, gente. Faltou 28, só isso. 28. Ou seja, ele não cumpre com o combinado. Volta e ainda diz: não, trabalhei por 2 longos anos. Gente, quando a gente tem uma dívida com um banco, a gente sabe que tem que pagar. Só que quando a gente paga só uma parte, como é que vem a outra? Vem com juros e correções. Sim. Nós temos todo o direito de parcelar. O problema é que nós adquirimos os juros e as correções. Sim. A gente adiciona mais produtos no Credit Karma, né? Porque não foi o criador que colocou, fomos nós adquirindo. Sim. Porque o fato dele não estar lá e não estar aprendendo fez com que ele adquirisse mais dívidas. Sim. Isso porque ele já teve ensinamento desde criança, né? Porque as provas que ele pediu não lhe adiantariam em nada. Ele provavelmente se revoltaria sem entender, então contrairia mais e mais. Mais e mais. Então, colocou ele em um lar que ele teria toda a sua ajuda. Olha a misericórdia divina aí, né? Que quer que a gente aprenda. A gente não quer punir a gente, quer educar. É a diferença, né? A gente se pune. E isso é caridade, gente, porque a lei do amor ela não vem pronta para a gente. No mínimo, aqui, a lei do amor tem 4 níveis. Deixa eu ver aqui a hora. Falta 10 minutinhos. A lei do amor vem em 4 níveis. O nível 1 é o dar. Dar coisas materiais. Isso que a gente pede aqui, Anderson. Sim. A gente pede alimento para os outros irmãos, trabalho, roupa, porque tive fome, me deste o que comer, tive frio, me agasalhaste. Não Sim. foi isso? Então, esse é o primeiro nível, gente. Esse, digamos, para os espíritos, é o nível mais fácil. A caridade material, né? A caridade material é aquele nível mais fácil que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não faz. A gente, não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Quem tem fome tem pressa. Quem tem frio tem pressa. Olha o QR Code aqui no cantinho da tela. Nível 2. Dar o que realmente é seu. O que realmente é meu se não é meu arroz, meu feijão, meu álcool? O que é, gente? Tempo, disposição, Conhecimento. conhecimento, tudo isso. Uhum. Olha, o segundo nível já é um pouquinho mais difícil, não é, gente? Sim. Terceiro nível. A coisa vai ficando mais difícil, Anderson. A coisa vai ficando. Pensamento. Pensamento. E ele é pouco refletido na nossa doutrina. Sim. Cultivamos pensamentos sempre contra o próximo. Posso abrir um parênteses aqui, porque eu acho que cabe exatamente aí? Que é o seguinte, voltando lá àquela história do obsessor, que a gente coloca tudo na conta dele, né? A gente coloca na conta dele e cobra aqueles, a gente quer punir aqueles que erraram com a gente. Então, como é que a gente quer ser aliviado pelo obsessor se, na verdade, a gente age muito pior com quem está à nossa volta?
Por quê? Porque a gente fica com o pensamento só em quem feriu a gente. A gente não se toca que, na verdade, a gente também feriu outras pessoas, né? É. E do mesmo modo, vamos supor, é, eles estão vendo o nosso pensamento contra aquela pessoa, não mudamos nada. Foi o mesmo pensamento que tivemos contra ele. Sim. E é esse pensamento que atrai eles para a gente. Né? Então, veja bem, quando a gente está vendo um noticiário que a gente julga, já estamos emitindo pensamento contra político, contra polícia, contra bandido, Contra qualquer pessoa. contra tudo. Uhum. 4, né? Mal sabe a gente, porque, na verdade, os espíritos nos mostram que o pensamento é força criadora, sim. Sim, isso aí. Emitimos ondas em direção. Uhum. Né? Ultimamente, a gente liga a TV e começa a ondazinha. Precisa nem pensar mais, né? Ela chega. Eu vejo, eu lembro da palestra do Rogério dizendo que a mulher está lá fazendo feijão, ele vai ver só quando chegar, ele vai ver só quando chegar. Ele chega, come aquele feijão e tchau. É dor de barriga na certa. Uhum. Porque o feijão estava envenenado de pensamentos ruins. Uhum. Né? Isso aí. Bom. É a magia, né? É a magia, gente. Mas, para completar a magia, não é só pensamento. É o 4º nível. Sentimento. É o 4º nível da magia. Porque o pensamento a gente ainda consegue abstrair, pensar em outra coisa e tudo mais, mas o sentimento... Já notou que quando a gente está com ódio, a gente não consegue tirar o pensamento daquele que a gente está com ódio. Sim. Que é uma algema. Sim. Isso aí. Prende a gente. Uhum. É uma algema. Então, tudo isso dificulta a misericórdia. Sim. E o perdão é um aspecto muito importante. Né? De maneira geral, quando nós imaginamos, a gente imagina assim, ó, quando eu perdoo, o beneficiário é sempre a pessoa que eu perdoei. A gente não pensa isso? Sim, a gente pensa isso. Ele foi o que mais se beneficiou porque eu perdoei. Não. E pior ainda, Anderson, pior do que isso é que achamos que o perdão, muitas vezes a gente não dá por isso, ele consolida a impunidade. Não, de forma alguma. E aí o que a gente quer? A gente quer que seja punida. A gente quer a vingança. A gente quer que ele pague, mas da nossa maneira. Sim. É o caso lá do devedor implacável. Vai pagar. Uhum. A gente ainda fala assim. Vai pagar. E ainda a gente bota Deus para cobrar. Uhum. Como se Deus não tivesse as suas leis. Uhum. Isso tudo. Sim, essa coisa de que a gente coloca o nosso perdão como um prêmio é muito real, e olha como o perdão, na verdade, não funciona para o outro, funciona para a gente. O exemplo máximo que a gente tem disso é pensar o seguinte: Deus perdoa sempre. A gente não tem essa coisa de Deus me perdoa, porque assim, Deus sabe que a gente erra, Deus sabe que a gente está a caminho. A gente é que tropeça. Então, assim, ele já parte do princípio que a gente vai tropeçar. Ele já perdoou. Quando a gente pede, Deus me perdoa, o que eu quero? Na verdade, eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que entender o que eu fiz, eu tenho que me modificar para não fazer mais. Então, na verdade, eu preciso me perdoar. Olha como é complexo isso. E assim, não só e manter aquilo, porque a gente se perdoando, a gente com certeza vai perdoar o outro. Sim. Ele é tão fraco quanto eu fui nessa questão.
Isso aí. Esse é o ponto. Porque se a gente parar para pensar da questão do perdão do outro, ele não merece meu perdão. Não. Merecendo ou não, ele vai seguir com a vida dele. Ele vai ser feliz ou ele vai ser triste de acordo com o que ele vai precisar colher no futuro a respeito do que ele fez com você ou com qualquer outra pessoa. Mas, se você perdoa, você se liberta daquilo. Porque a pessoa está vivendo a vida dela. Você não. É por isso que a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim, olha o vínculo, assim como nós perdoamos. Perdoai as nossas. É uma balança, gente, é uma imantação. Uhum. É uma imantação. Vulgarmente, a gente fala assim, macumba não pega no fulano, mas em mim pega. Por que será? Presta atenção. Por que será? Porque o que eu emito? Porque isso forma um canal de ida e volta. É a lei da proporcionalidade. Graças aos céus, a gente tem também a misericórdia divina, porque senão a gente estava frito. Isso está lá em Lamentações de Jeremias. Fica como tarefa de casa, então. Lamentação de Jeremias é ótimo. Dá uma lida, porque ele fala... Isso é Velho Testamento. Hein? E fica a dica também. A gente tem colocado nos comentários, geralmente eu coloco nos comentários, o que a gente recomenda de leitura ou trecho que leu. Então é só conferir lá para poder se aprofundar um pouquinho mais no nosso tema. Fica a dica. Certo? Dá sim, né? Já está na hora, estamos na hora já. Passou tão rápido. Passou. O tema de hoje é maravilhoso. Então tá bom, gente. Comenta aí, curte, compartilhe. Tá bom? Não esquece a palestra amanhã, 6 horas da tarde também. Sim, é isso aí, gente. Um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães para todos nós. Tá? Feliz Dia das Mães, Márcia. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que assistem. Beijão na sua mamãe, nas mamães todas. Tchau, gente. Até semana que vem.